Capítulo 46. Menino Lobo. O silêncio caiu. Se o silêncio significava surpresa ou perplexidade, alegria ou tristeza, Cã não conseguia decidir. Eu não posso acreditar que você é um lobo como nós. Isso é real? Isso me deixa tão feliz. Estou tão feliz. O lobo incrível que apareceu do nada e o salvou do perigo foi Cã. Ao contrário de Tail, que estava muito feliz e torcendo, Najak não disse nada e abaixou a cabeça. O alívio que todos tiveram sobrevivido ao encontro de quase morte, bem como a enorme diferença de poder que ele sentia, o deixaram indefeso. Quando ele chegou ao local, Giri olhou ao redor da fábrica abandonada, cheia de cheiro de sangue de vampiro, e logo encontrou Cã cercado por seus irmãos. Ninguém precisou dizer nada. As expressões no rosto dos irmãos lhe disseram quem era Cã. O que aconteceu aqui? E por que você está aqui? Isso era algo que nem mesmo sua mente extraordinária podia aceitar. Tantas perguntas passaram pela cabeça de Izzy sobre Cã, mas ele ficou sem palavras. Espere, deixe-me levar meu pai primeiro. Cã foi apressadamente até Simon, que havia sofrido uma lavagem cerebral para dormir, e verificou cuidadosamente se ele não estava ferido. Então, levantando-o levemente, ele gesticulou em direção aos irmãos, dizendo que deveria ir para casa. Giri ficou com o coração partido ao ver seus irmãos mais novos feridos e destroçados. Se ele soubesse que chegaria a esse ponto, não teria saído de casa sozinho para patrulhar a cidade. Giri tentou esconder quão chateado estava e fez sinal para Tail, que ainda não havia se recuperado totalmente, para subir em suas costas. Tail sabia que essa era a forma de Giri expressar afeto, então não hesitou em subir. Enquanto caminhava, o sol começou a nascer. Najak agarrou suas pernas mancas e Enzi seu braço deslocado, e eles ajudaram um ao outro. Os irmãos não perguntaram nada a Cã enquanto voltava lentamente e firmemente para a pousada. Percebendo quão atencioso isso era da parte deles, Cã silenciosamente assumiu a liderança como se nada tivesse acontecido. Quando Simon se tornou essa luz? Jonas sempre provocava Simon por causa da sua barriga, mas para Cã, seu pai adotivo era apenas um ser humano frágil, perdendo cada vez mais peso e músculo à medida que envelhecia. Quando chegaram, Cã deitou Simon na cama do lado de Joana, que ainda dormia, e saiu silenciosamente do quarto. E quando entrou na cozinha, notou os irmãos sentados em círculo, todos os observando. Estava tão quieto que nem mesmo a respiração deles podia ser ouvida. Ainda assim, Cã sabia. Era hora de ele contar tudo a eles. Os irmãos reuniram em um canto da cozinha e esperaram que Cã falasse. Ele hesitou no início, como se tivesse decidido por onde começar, mas logo começou a desenrolar calmamente a história em sua mente, uma por uma. Eu sabia que era diferente de todos desde muito jovem, e muitas vezes tive a sensação de haver algo não humano dentro de mim, mas eu não tinha certeza do que era. Então, a pegada de lobo na frente da pousada pertence a você. Cã simplesmente acenou com a cabeça diante da pergunta de Najak. Só então Najak entendeu por que o rosto de Cã ficou pálido e congelado depois de ver as pegadas. Aquela primeira lua cheia depois que vocês chegaram, eu acho. Eu ouvi o uivo pela primeira vez. Todos os órgãos do meu corpo tremiam. Eu senti como se meu sangue estivesse correndo. Eu não conseguia me controlar. Era Kronk? A pessoa com quem você estava naquele dia? Disse Enzi. Enzi havia terminado de juntar tudo em sua mente após a breve explicação de Cã. Cã assentiu. É por isso que ele não podia dizer nada, embora todas as evidências coletadas por câmara apontavam para Cã como culpado. Ninguém acreditaria que ele havia se transformado em lobo. Kronk estava seguindo vocês, e eu o segui. Na hora, meu corpo reagiu aos uivos. Já era tarde demais. Foi depois que eu encontrei Kronk. Além disso, Kronk testemunhou todos os outros irmãos se transformarem em lobisomem. Chocado demais com o que viu, Cã decidiu impulsivamente fugir como um idiota. No dia seguinte, ouvi que Kronk foi morto. Cã lutou para continuar, como se achasse doloroso falar mais. Gilly colocou cuidadosamente a mão no ombro de Cã. Ele não tinha intenção de criticar ou questionar o passado. Afinal, eles também esconderam sua existência de Cã. Cã olhou para Gilly, tentando acalmar o máximo da voz trêmula. Foi assim que sentiu vontade de ser consolado por um dos seus? As coisas que ele queria dizer explodiram como uma represa rompendo. Eu queria dizer que poderia ser um lobisomem, mas eu senti como se todos vocês tivessem acabado de presumir que eu era humano. Em algo que eu nem acreditava quando não tinha ideia do que estava acontecendo. Os olhos de Cã ficaram vermelhos. Você pensou que matou Kronk. Achei que talvez fosse como os lobisomens da lenda, matando pessoas e não lembrando disso. Se isso acontecesse, então eu não poderia ficar com meus pais ou continuar morando em Greyville.
Eles eram sua última esperança. Simão e Joana e essa cidade também. Khan tirou algo do bolso da calça e colocou sobre a mesa. Eu realmente quero saber agora. O que é isso? Um objeto em forma de dente afiado. Era a única pista da sua existência que ele tinha desde que se lembrava de ser chamado de Khan. A presa de prata. Giri disse a Khan imediatamente com o artefato se chamava. Presa de prata. É um símbolo do licantropo. Uma relíquia que prova seu sangue puro. Licantropo. Palavras e história que ele nunca tinha ouvido antes deixaram Khan confuso. Os outros irmãos também pareceram surpresos ao saber que Khan era o herdeiro do licantropo. No entanto, Enzi parecia mais aliviado ao saber que a assustadora diferença de poder que ele havia experimentado anteriormente na fábrica abandonada vinha das raízes naturais de Khan. Em primeiro lugar, não há necessidade de se preocupar só porque é lua cheia. Porque você não é um lupus-garo como nós. Os licantropos são a raça nascida com a bênção de Varg, um deus antigo. Sempre nos transformamos em lobo quando a lua é cheia. Mas ao contrário de nós, você está livre dessa influência. Khan, assim como seus irmãos mais novos, ainda achava difícil se controlar. Ele nem tinha nenhum conhecimento básico sobre lobisomem, então vivia com medo de se transformar de repente em um lobo. Então, quando Giri disse isso, Khan sentiu-se um pouco aliviado e seu coração ficou ainda mais tranquilo. Em breve, se você puder controlar suas habilidades de se transformar em lobo, você só será capaz de transformar em lobo quando quiser. Essa é uma habilidade única que só você tem. Único também significava especial. O fato de ele poder se transformar em lobo quando quisesse significava que Khan podia existir como humano na maior parte do tempo, e isso também lhe dava alívio. Os olhos escuros de Giri observavam Khan. Quando ele pensou por que Khan estava tão aliviado agora, provavelmente foi por causa da sua preocupação com Simão e Joana. Se de repente descobrisse que o filho que viveu com eles todos esses anos era na verdade um lobisomem, qualquer pai ficaria chocado. Eu não tenho lembrança do meu passado. Também não tenho lembrança dos meus pais biológicos. A maneira mais fácil de aceitar o fato de Khan ser um lobisomem era encontrar suas raízes. No entanto, por razões desconhecidas, Khan perdeu a memória da infância. Seria doloroso dizer-lhe para simplesmente aceitar isso e deixar sua vida passada para trás, quando ela foi tirada dele com tanta frieza. Vamos lentamente encontrar o caminho, Khan. Khan estava tremendo e Giri o confortou, dizendo que não havia necessidade de pressa. Então, Nadia, que estava ouvindo os dois em silêncio, pressionou o pé no chão porque rangia para cobrir o som áspero dos seus ouvidos. Ele deveria estar feliz por haver mais pessoas ao lado dele para lutar contra os vampiros, mas de alguma forma ele se sentiu irritado. Então, você estava tentando ficar escondido? Quer dizer, se isso não tivesse acontecido? Eu queria enquanto pudesse. Isso desapontou Nadia. Ele ficou surpreso quando soube que Khan era da sua espécie, desesperado com a diferença do poder entre eles, mas uma parte dele também estava feliz. Seja humano ou lobo, no final, Khan encontraria novamente uma maneira de não escolher a si mesmo? Theo sentiu que o humor do irmão havia diminuído e olhou para ele. Por quê? Porque eu não quero mais sobrecarregar meus pais. Mas Simão e Joana também vivem nessa cidade. Todos aqui estão sendo atacados por vampiros. Temos o dever de proteger esse lugar. É assim que o lobisomem vive, é a nossa tradição. Eu não sei nada sobre tradição. E nem quero saber. Apenas minha família é importante para mim e eu quero protegê-la. Khan quis dizer isso. E é por isso que ele entrou na luta sem hesitar hoje, sabendo que sua identidade seria revelada. Era para salvar Simão, capturado, e ajudar os irmãos que viviam com ele. A conversa não levava a lugar nenhum e isso deixou Najak cansado. Os lobos viviam em matilha e, naturalmente, a matilha tinha um lobo alfa como líder. Devido à natureza dos animais territoriais, eles tinham forte tendência a proteger o território que vivia como vigia. Sua própria essência estava em conflito com os vampiros que eram intrusos. Mas por alguma razão, parecia que Khan estava falando como eles, aqueles que Najak odiava. Vamos conversar sobre isso mais tarde, Najak. É muito cedo. Khan não conhecia a fisiologia dos lobisomens. Para começo de conversa, ele nunca tinha vivido em matilha, e como ele mesmo disse, até sua memória se perdeu. Giri interveio porque teve a intuição de que esse não era um assunto que poderia ser resolvido pela força bruta. Acho que todos deveriam descansar um pouco essa noite. Giri levantou primeiro e Najak ajudou o exausto Taylor a se levantar e levou para dentro da sala. Apenas Enzi e Khan ficaram na mesa. Não me olhe assim. Se você quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Disse Enzi com indiferença enquanto tomava o gole de água. Enzi ficou surpreso ao ver Khan em forma de lobo antes, mas agora tratava Khan da mesma forma que o normal, como se ele tivesse rapidamente aceitado isso e se adaptado a isso.
Os ouvidos de Khan ficaram abafados por um momento, talvez por causa da batalha na fábrica abandonada. A prenda de prata em sua mão brilhou intensamente em sua mente. Esta era uma visão que ele só tinha visto em seu sonho. Isso nunca havia acontecido com ele enquanto ele estava acordado antes. De repente, Khan sentiu a dor de ser esfaqueado por fragmentos de sua memória mutilada, como se tivessem sido arrancadas. Demorou algum momento até que Khan pudesse levantar a cabeça novamente e encarar a Enzi. Hoje, Khan foi reconhecido como um verdadeiro garoto lobisomem. Uma pergunta que ele queria fazer surgiu em sua mente. Era uma pergunta básica que ele tinha desde que a primeira vez que ele conheceu os irmãos. Como todos vocês se tornaram uma família? Essa era uma longa história de uma jornada brutal.